Então vamos lá, começando aqui mais um podcast Movimento e Saúde. Aqui é um patrocínio das empresas Escola de Natação Geração Água, Assessoria Esportiva CMZ, aqui nessa parceria com o Grupo Timoneiro, nesse lindo estúdio novo aqui, o Estúdio Cristal do Grupo Timoneiro. Meu nome é Carlos Candiota. Como eu falo sempre aqui, a gente tem um podcast de amizade, de parceria, né? A gente fala sobre movimento, fala saúde, mas eu tenho o prazer de trazer muitos amigos. Hoje é a filha de um amigo meu da natação, né? Vou falar com a Vitória sobre nutrição, né? E todos os entornos da nutrição. E aqui a gente tem sempre o hábito, Vitória, de fazer boas-vindas com a tua apresentação, claro, né? Claro. Tua formação, te apresenta e seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, quero agradecer pela oportunidade de falar sobre um assunto que é tão importante, faz tão parte assim, do meu dia a dia como profissional. Então, eu sou Victoria Carvalho, sou nutricionista esportiva, sou pós-graduada em nutrição esportiva funcional e atualmente sou mestranda em ciências da saúde pelo Instituto de Cardiologia. Então, o estudo, a nutrição é algo que faz parte da minha vida há muitos anos, assim, tanto quanto esporte também. Então, acho que é um tema que faz parte do meu dia a dia e eu gosto muito de poder conversar. Me sopraram aqui que tu pegou a genética da parte da água, tá retomando os treinos. Isso aí, eu fiz Mas é multiatleta. Multiatleta. É, aquela coisa, né? Eu fiz natação desde que eu nasci, assim. Meu pai, fiz aula pequenininha, participei da equipe, participei de competições. Aí chegou aquela fase da adolescência, quis parar, quis focar em outras coisas. E aí, enfim, entrei na faculdade, comecei a me preocupar de novo com saúde, né? Que naquela fase meio adolescente a gente não dá muita bola. Então, voltei pra faculdade, comecei a ver da importância do exercício físico. Aí entrei pra musculação, que era algo que acho que para os jovens a questão do físico pega bastante, né? Então entrei na musculação, fiz muitos anos, teve a questão da pandemia, volta. Aí, enfim, esse ano quis me aventurar em um novo esporte, então eu também faço crossfit. Super amadora, assim, iniciei faz pouco tempo, gosto pela brincadeira. Amadora, mas super ativa. Super ativa, mas nada competitivo, assim. E aí, enfim, o pai sempre chamou para voltar, tava um pouco enjoada só da musculação, pensei em, por que não, né? Então, decidi voltar para natação também. Então, me divido um pouco em cada modalidade, mas, claro, acho que a que eu me sinto mais à vontade sempre vai ser natação, né? E a gente estava lembrando aqui, parece ano passado, na minha cabeça era isso, né? Já fazem 4 anos que a gente conversou a primeira vez, na realidade eu conversei com o teu pai, Sim. Né? Na formação, que eu acho que é uma necessidade, não só de tu ter o acompanhamento, mas que é o grande objetivo aqui do podcast, né? É dar uma informação de qualidade. Acho que tem muito mito, né? Nesse nosso meio, assim, né? Tanto na natação competitiva como na natação amadora, nos estúdios de crossfit, nas escolas de natação de uma forma geral, nas academias, né? É um déficit, né? De informação, assim, do que é de verdade o que precisa. Mas aí a gente está falando já faz 4 anos, né? E aí já vou adiantar uma novidade para o pessoal da Geração Água, né? Nós vamos ter uma parceria com a... Isso aí, feliz. Eu vou ter dificuldade porque a minha filha também é Victoria e ela me reclama e desde que ela nasceu eu chamo de Vitória, né? Eu tô acostumada, é a mesma coisa. Mas é o mesmo nome, e assim eu vou ficar me policiando aqui. Não tem problema. E aí a gente vai ficar, eu acho que indo, né? Sempre em volta, mas desse grande assunto que é a informação, né? E aí já faz 4 anos, né? Tu já está com outra formação. Com certeza. Eu acho que a gente vai dar uma qualidade nesse papo aí muito interessante para quem começa, que eu acho que é importante, né? Para quem já está, que nem o teu exemplo, um bom exemplo, porque é um movimento natural, às vezes o pessoal que vai fazer triatlo, né? Começar numa dessas 3 atividades e ir para outra, e aí muda, né? O gasto calórico, muda a atividade, a reposição, o que tu precisa. E eu acho que dá para começar. Como é que tu sentiu, eu vou para nutrição, porque o que estava balançando, porque tu devia ter várias possibilidades também, né? Uma escolha que... eu acho que tinha muitos amigos, muitos colegas que tinham aquela vocação natural e já sabiam desde sempre o que iam ser. Para mim não era tão dessa forma, assim, eu sempre soube que ia trabalhar com saúde, por ser algo muito natural dentro de casa, sempre teve o esporte muito presente, o cuidado, a minha família sempre cuidou muito da alimentação. Então, eu sempre soube, é saúde.
Só não sabia muito bem qual área, assim, já pensei em medicina, psicologia, porém a nutrição ali no terceiro ano do ensino médio fez sentido naquele momento. O primeiro corte foi pra saúde. O primeiro corte foi pra saúde, assim. Aí eu pensei, bom, dentro da área da saúde existem algumas possibilidades, aí fui vendo o que realmente me identificava mais, assim, e surgiu a oportunidade de fazer a faculdade, passei no vestibular e pensei, por que não? Então, foi uma junção de casualidade, assim, do vestibular, com a oportunidade de poder cursar ali no campus de Porto Alegre da Unicinos, que tinha inaugurado aquele ano. Ah, sim. Então, foi uma oportunidade legal por ser próximo de casa. Isso também era na área da saúde. Então, eu entrei meio que sem saber muito o que esperar, mas sabendo que eu ia me identificar de certa forma, principalmente pelas vivências que eu já tive, assim. Mas durante a faculdade, eu pensei em atuar em muitas áreas, assim. Hospital, enfim. Nossa, foi uma loucura. E aí foi pra esportiva. Aí eu fui pra esportiva, porque conforme eu fui mudando os hábitos de vida, fui voltando a me exercitar, me preocupar um pouco mais com vida saudável, entender, né, realmente a importância do exercício aliado à alimentação, eu vi que é uma área que tem muita demanda, isso é importante, né, quando a gente faz uma escolha, mas também por ter uma proximidade também, né, por me sentir em casa, de certa forma. Então, decidi, me formei, né, e decidi, vou fazer uma pós, porque realmente na faculdade a parte esportiva é mais superficial, como tudo, né, a faculdade dá uma boa base, mas quando a gente quer atuar numa área mais específica, vale muito a pena se aperfeiçoar, ir atrás, fazer curso, congresso, e eu sempre fiz muito isso, mas eu vi que para atender um público realmente amador ou até mesmo profissional, essa pós ia trazer um grande diferencial, principalmente por prescrições de suplementação, cálculos dietéticos mais adequados, que a faculdade em si não se aprofundava muito, até por não dar conta, né, de tantas vertentes da nutrição no geral. Então, a gente tinha o básico e eu sempre fui muito interessada. Então, eu sempre fiz muita questão de ir atrás, de pesquisar, enfim. Então, conversando com vários colegas, vários profissionais, eu vi que tinha essa pós e era online, né? Então, era uma possibilidade bem legal de conciliar com o trabalho e entrei de cabeça, assim, na parte esportiva. Aí, dentro da pós, foi me despertando uma vontade de praticar outras coisas, assim. Aí, entrei no CrossFit esse ano, assim, mas, claro, foi mais uma brincadeira. Participei de algumas provas de rua também, que tá em alta, né? O mundo wellness é um mercado que cresceu e está crescendo muito. Então, a gente tem muita informação disponível nas redes sociais, mas claro que tem esse cuidado, né, de saber o que realmente é verídico ou não, porque a gente vê muito influenciador, enfim, muita gente querendo vender, né? Claro, muitas marcas. Então, todo mundo com celular pode publicar sobre qualquer assunto, né? Mas claro que muitas vezes não é algo realmente funcional e para todo mundo. Então, por mais que a gente esteja na era da informação, é uma informação muito rasa, né? A individualidade, né? Na educação física, a gente tem muito nisso do treinamento físico, né? Sim. Na nutrição também, né? Então, passo 1, tu falou da questão do fazer o básico, né? O que seria o básico? Independente da pessoa estar fazendo atividade física ou não, mas deveria estar, sim, mas também deveria estar se alimentando melhor e muitas vezes se alimentando menos, né? Então, o que é o primeiro passo aí, vamos dizer, no teu conceito aí, pra gente ir passando informação nesse objetivo que é para as pessoas terem mais saúde e se movimentarem mais. Daí nós vamos combinando esses assuntos aí, vamos seguindo no assunto. Isso aí. Normalmente eu falo sempre na pirâmide da nutrição esportiva, onde a base é a alimentação de verdade. Muitas vezes o básico é o que funciona e nem sempre é o que a gente vê o público geral, os atletas, as pessoas mesmo se preocupar. A gente vê muito de suplementação, muita preocupação em o que suplementar, como, onde, por quê, e às vezes esquece do básico, que é beber água. Então, o básico bem feito é ter uma alimentação variada, priorizar legumes, verduras, ter um prato que tenha uma proteína, tenha uma variedade, não precisa inventar com suplementos. Claro que eles têm um objetivo e fazem sentido, mas não para todo mundo e não em qualquer momento, né? Então, tem que ter um olhar um pouco mais estratégico. Mas aquele básico bem feito já vai te garantir tanto saúde quanto até uma boa performance. Principalmente para quem é iniciante, não tem necessidade de suplementar tudo que se suplementa hoje em dia. Claro que o mercado de suplemento está crescendo hoje em dia, tem suplemento de tudo que é forma, goma, pó, enfim, gel. E realmente tem um objetivo muito legal nisso, mas também eu acho que, em boa parte, a gente acaba olhando para o topo da pirâmide, que é a suplementação, do que a base. E é o erro geral, assim, em várias atitudes nossas, né?
Em vez de eu fazer o básico bem feito, né, que eu gostei do exemplo como está trazendo, e às vezes tu quer dar o segundo, o terceiro passo sem dar o primeiro, né? Daí, aí não entende por que não melhora, porque se tu vai começar uma atividade física e tu não tá te hidratando bem, não tá te alimentando bem, e aí tem um outro componente, né? E normalmente tu não tá dormindo bem, né? E daí aí a gente tem uma dificuldade para orientar o aluno, no caso ali que está começando, né? Seja ele a modalidade que for, que a recuperação faz parte do treino, porque daí ele só quer treinar, só que daí ele não tem aquela energia suficiente, só que daí a comparação é com um cara, às vezes, que está treinando há 10 anos, ou treinou a vida inteira, ou é mais velho que ele, né? Tem mais idade, e não entende por quê, porque tudo isso conta, né? Se a pessoa pode ter 10, eu sempre brinco, a gente tem que estar melhor do que os da nossa faixa. Esse é o primeiro. Com certeza. Né? Então, se eu tenho 20, se eu tenho 30, se eu tenho 40, se eu sou homem, se eu sou mulher, não interessa. Essa é a primeira, se quer fazer a comparação, né? Então, esse eu acho que é o caminho. E o pessoal não se dá conta da água, né? Como tu bebe pouco, ou tu bebe às vezes misturado e achando que tá tomando, e como ela faz diferença depois que tu começa a chegar num padrão, né, de hidratação adequado para digestão, para tua pele, para tua recuperação, né? Certeza. Então, isso é muito importante frisar. A primeira dica ali, se tu quiser chamar o pessoal... Não, gente, uma coisa muito importante, boba, né? E que muitas vezes a gente não dá atenção à hidratação, principalmente o pessoal da natação, porque tá dentro da água, nota, né? Não tem tanta a sensação de perda de suor, então... Beber a água de forma adequada é essencial. Então, um cálculo muito básico que todo mundo pode fazer é multiplicar o seu peso vezes 35 ml. Vai dar o valor que tu vai ter que consumir por dia. Então, é uma dica simples, mas que muitas vezes a gente não tu leva... Já complicou, né? Tu botou a matemática e nós já eliminamos um pessoal aí que... Aí vou ter que fazer um outro dia. Vou trazer uma dia matemática. De matemática. Bom, mas é verdade, é uma coisa muito simples, né? Mas o pessoal não se dá conta. E depois que começa a hidratar, começa a se dar conta de como melhorou, né? E até estudos trazem queda de performance mesmo, não só prejuízos para a saúde no geral, mas no desempenho esportivo. Então, é um ponto de atenção bem importante que às vezes a gente negligencia por ser algo tão básico, né? E se não conseguir chegar na meta, mas que comece a tomar... E tem muita gente que não toma, né? Tem gente que não toma água, né? Como hábito, assim. E um jeito, assim, prático também de ter esse cuidado é observando a cor da urina, que é algo, acho que bem mais palpável do que a matemática, né? Se ela tá clarinha, é um sinal, ok, tô hidratado. Se ela já tá amarelando, é um sinal de alerta pra, opa, eu vou beber mais um gole da água. Normalmente, quando a gente bebe mais água, a gente vai mais no banheiro. Então, se tem aquela pessoa que vai uma vez por dia no banheiro, já é um sinal de alerta, assim, pra cuidar mais da hidratação. Isso aí. E aí, a segunda parte é o que é uma alimentação bem feita para começar uma atividade física ou para quem está pensando em se alimentar melhor. Quando tu explica isso, né? A gente é da área da saúde, mas a ideia é que as pessoas que assistam, que não são, entendam, né? E por isso que eu falei, normalmente é comer menos, né? E daí é um outro processo que daí não tem muito do físico. É da cabeça entender que não tem aquela necessidade ou de repetir, ou de comer um docinho a mais, ou do horário, às vezes só mudar o horário, né? Eu vou parar de comer tal hora da noite, ou vou tirar o doce da noite, ou tirar o café, o açúcar, né, do café. O pessoal diz que é impossível e começou os hábitos, muda e vai, né? Isso aí. Depende muito do ponto de partida, né? Então, tem pessoas que chegam no consultório, pacientes que nunca tiveram contato nenhum com atividade física, com alimentação saudável, pulam refeição. E é a primeira vez que a gente tem sobra, né? Tem abundância de comida, pessoal. Então, claro, tem muita gente passando fome, mas... O contexto mudou muito, né? Então, a gente tem uma redução muito grande da desnutrição. Claro que ainda existe, né? Não podemos fechar os olhos para isso. E ao mesmo tempo a qualidade mas a qualidade de alimento forma geral, né? Piorou muito também, e a gente vê uma onda de sobrepeso e obesidade, né? A gente vê que a população brasileira... Da pandemia para cá, que a gente está falando que é 4 anos, o salto das crianças aí na faixa dos 10 aos 15 é assustador. É algo bem complicado. E aparecendo muita criança com o exame alterado. Primeiro, tu não tinha nem a necessidade de levar para fazer o exame, porque tu estava vendo que estava saudável, vamos dizer assim. Sim, com certeza. Né? E agora aparece com recomendação médica de fazer atividade física, colesterol, pressão, coisa que não tinha, né? Querendo ou não, o acesso a alimentos ultraprocessados acabam influenciando nisso, né? Nesse cenário, uma questão de oferta, valores, claro que é um cenário muito além só da alimentação geral, tem questões socioeconômicas, enfim, mas a gente vê um consumo muito grande de alimentos industrializados, né? Refrigerante, bolacha, salgadinho, e isso realmente atrapalha bastante. Então, acho que o primeiro ponto seria ajustar a qualidade dessa alimentação, muito mais que a quantidade nesse primeiro momento. Claro que se a gente já fala de uma pessoa praticante que cuida da alimentação, o olhar é outro.
mas para quem está querendo reorganizar a alimentação, a gente pode começar pensando na qualidade dela e depois nas quantidades. E, claro, a gente tem muitos mitos sobre 3 em 3 horas, jejum, enfim. Na nutrição, tudo depende para quem, o contexto, o estilo de vida, então a gente não tem muito um certo ou errado. Claro, fora algumas questões mais óbvias, assim, a gente tem que ter um cuidado principalmente com a qualidade. Então, tentar inserir mais fruta, mais verdura, evitar a questão de pratinho mais colorido, né? Um pratinho mais colorido, isso mesmo, assim, cuidar da água, tentar não ficar muito período em jejum, principalmente se faz uma atividade física. Cuidar o dia de comer, né? A velocidade, a necessidade de repetir, ver, porque leva um tempo também para o organismo Com entender certeza. se está com... a fome não tem nada a ver Sim, com ter necessidade hoje em da dia, comida, né, com o mundo tão rápido, a gente acaba trabalhando e comendo ao mesmo tempo, olhando o celular, vendo televisão, então a gente não presta atenção no momento da comida, e a mastigação e prestar atenção é muito importante, porque o sinal da saciedade demora mais de 20 minutos, se a gente come em 10, a gente vai repetir 2, 3 vezes sem nem precisar, porque a gente não prestou atenção no alimento. Então a gente tem vários cuidados básicos, como tu falou, a mastigação é importante, comer com calma, ter um prato colorido, ter mais alimentos nutritivos, né? Evitar muito industrializado, refrigerantes, bebidas açucaradas. Não que tu nunca possa consumir, mas não que seja a base da tua alimentação, que seja um eventual... Seja uma exceção, né? Exatamente, não a regra. E eu falo bastante pro pessoal da atividade física, quando vem, não dá para fazer, tem que se botar na agenda. Né? Que tu falou, com calma, mas eu não tenho tempo para almoçar. Tem que ter, tu tem que te botar um horário que tu pare para fazer a tua refeição, ou que tu traga a tua refeição, né? Vou comer sempre comida, os fast food, né? Tudo pronto. Tem que tentar evitar, porque senão tu faz um ciclo muito negativo, né? Na alimentação. Com certeza, eu acho que os pacientes mais trazem, assim, de dificuldade é a questão da organização, de não conseguir se organizar ou falta de tempo. Claro que a gente entende, porque a rotina de todo mundo ultimamente é muito mais corrido, o trabalho, tá tudo numa velocidade muito maior do que há anos atrás, né? O estilo de vida mudou muito, mas a gente consegue de forma prática ter uma alimentação equilibrada e saudável, né? A gente vai produzir mais, né? É claro, a gente não precisa inventar muita moda, inventar refeições muito mirabolantes, que às vezes a gente pensa em alimentação saudável, as pessoas acabam confundindo com a alimentação muito elaborada e difícil e cara, e não necessariamente, né? A gente consegue ter uma alimentação saudável, prática e também com um custo bem acessível. Então, essa é a base. O cara que está fazendo uma atividade física e está tendo a dificuldade de ter energia para atividade, ou não consegue ir para o peso ideal ou para o peso adequado dele, já está lá com a tua avaliação, o que ele precisaria fazer, está com uma avaliação física lá também da academia que ele está. O que seria esse segundo passo? Ele já fez o basicão ali, né? Já está comendo melhor, está se hidratando, está conseguindo dormir, e aí não vai. Qual é a segunda orientação? O que a gente faz? O segundo passo, assim, que a gente fala, claro, de uma forma mais simplista, obviamente, é cuidar a questão de disponibilidade energética, então verificar se realmente ele está consumindo o mínimo necessário para desempenhar as atividades que ele faz, porque às vezes a gente vê muito nos praticantes de atividade física, principalmente amadores, assim, um medo muito grande de comer, por medo de engordar, medo de ficar mais gordinho, ganhar barriga, e na verdade a gente ter essa alimentação de uma forma adequada, de forma energética, é muito importante para o desempenho, né? Tu trouxe um exemplo, antes nós conversando aqui em off, da questão, e eu... Quando dava aula de personal tinha isso, eu dizia que para minhas alunas que a balança não era uma boa amiga delas, né? Isso aí. Porque se tu fosse pela avaliação, já tinha perdido massa gorda, já estava no visual, né? Com a estética melhor, que muita gente vai em função disso para atividade física, não é saúde, né? E aí tu tem que saber de onde é que tu vai tirar essa informação, né? Eu acho que tu tá falando assim do cuidado, não posso comer tal coisa, só que às vezes aquilo tu precisa para ter energia. Pra repor, dependendo do horário dá para comer, dependendo do horário não dá para comer, né? Com certeza, então a gente se pega muito preso no número em balança, mas ele não quer dizer muita coisa, né? Porque a gente tem que avaliar além de um peso bruto, e sim a questão de composição corporal, percentual de gordura, massa livre de gordura, isso sim é um sinal muito mais importante da gente levar em conta em relação a resultado mais estético de performance do que só o peso. Porque às vezes o peso aumenta, mas a verdade foi um ganho muscular, né? Então, às vezes tem esse medo, mas a ideia é sempre, ao longo do processo, que o paciente vai perdendo esse medo, né? Que realmente comer é importante. E se aquela quantidade de carboidrato, principalmente o carboidrato, né? Virou um grande vilão hoje em dia na alimentação, ele é muito importante para performance e desempenho esportivo, né? O pessoal que eliminou praticamente, né? E aí tu tem que dar uma equilibrada, porque é energia, né?
Para atleta, low carb é quase impossível, assim, porque... Aí, claro, todos os nutrientes, micronutrientes são muito importantes, mas na nutrição esportiva a gente fala que o carboidrato é o principal, porque ele vai nos dar energia para desempenhar aquela atividade, né? Então, se a gente faz jejum e tem um nível de atividade muito extenuante, a gente pode ter prejuízos tanto de lesão, queda de imunidade, até lesões mais graves, né? Como fratura, rompimento de tendão, por conta de uma alimentação irregular para aquele praticante de atividade física, né? E tu já deve ter pego, a gente pega muito ali na piscina, tu vê o cara passando mal, né? Daí tem a questão da água, né? Tu tá dentro da água. Tá, e aí, o que tu comeu? Ah, né, eu só fiz um lanchinho, o que tu fez? Não, daí o cara comeu um ovo com pão 15 minutos antes de nadar, e o pessoal às vezes não se dá conta que... dependendo da atividade, né? Claro que eu falei um exemplo, sim. Sim, mas mais exagerado, mas real que aconteceu. E a mesma coisa depois, né? Tem horas que o melhor horário para comer, às vezes o pãozinho que tu gosta, ou uma torrada, ou alguma, né, um carboidrato ali que pode ser, é na primeira hora depois da atividade, na segunda hora ou logo depois, mas não às vezes antes, não de noite, né? Se tu treina meio-dia ou se tu treina de manhã, às vezes o teu café vai ficar mais reforçado e eu faço atividade física de tarde, é diferente, né? O meu café é de um jeito, o teu é de outro e assim a gente vai ajustando, né? O pessoal tem dificuldade de entender isso aí, né? O pré-treino, eu acho que ele depende muito de vários fatores, né? Nível de treinamento... Às vezes nem necessitaria, às vezes nem tem necessidade, assim, às vezes tem uma pessoa que treina ali uma musculação em jejum e vai tudo bem, não tem problema. Agora, vou fazer um triatlo em jejum, aí, né, já realmente podemos ver vários erros nesse ponto, mas no geral, assim, o pré-treino, o ideal é ser fonte de carboidrato. Aí, claro, depende de quão perto da tua atividade física tu vai fazer esse pré-treino. Se for ali 30 minutos, tu vai priorizar só a fonte de carboidrato. Então, às vezes, um suco de uva, uma banana, algo simples pode ser um bom pré-treino. Agora, vou fazer um pré-treino 1 hora, 2 horas antes, tu pode fazer uma refeição um pouquinho mais completa. Às vezes, uma crepioca, uma panqueca de banana, ou até mesmo um sanduíche, uma refeição principal, se for um horário muito longe, né? Então, isso varia muito em questão de digestão, né? Porque tem pessoas que se sentem muito pesadas e não conseguem comer muito próximo, e tem pessoas que comem um pouquinho antes e saem super bem. Então, tudo é treinável, e principalmente para quem faz provas, é importante treinar bem antes da prova, não usar uma estratégia nova inventar no dia da prova, porque às vezes nunca usei gel, vou pra prova usar e passar mal. Não consegue, né, absorver, não consegue nem... Porque a gente tem que também treinar o intestino, que é uma coisa que na nutrição esportiva, principalmente para suplementação, intratreino, a gente fala que é primordial, assim, para conseguir um melhor desempenho, né? Se a gente tem o intestino treinado para absorver a quantidade de glicose, frutose que a gente está inserindo ali naquele intratreino, se tu não tá treinada, vai dar diarreia, vai dar dor de barriga. E às vezes a característica, né? Tu tá numa prova que dura 2 horas, 3 horas, outra é uma prova de 1 minuto, né? Mas tu tem uma sequência de provas, tudo isso muda. Daí, às vezes tu pinça lá, não, funcionou pro cara lá daquela prova, vou comer a mesma coisa. Não é por aí, né? A gente acaba vendo que o pessoal se influencia muito pelos colegas, pelos amigos, e não é pra todo mundo, Vi né? no YouTube, né? Eu vi. Pega a dieta do Phelps lá, vê se tu consegue comer tudo aquilo lá, né? Exatamente. Hoje em dia, como se publica tudo, tem tudo muito fácil acesso, tu consegue pesquisar e tu fala, vou usar também. Só que provavelmente ou não vai fazer efeito e tu vai estar gastando um dinheiro à toa, ou até tu pode ter prejuízo, assim, se sentir mal, né, ter uma digestão ruim por conta de um suplemento que tu nunca usou e nem teria necessidade para aquele momento ou nunca para ti naquele caso, né? Então a gente vê que as pessoas se baseiam muito na experiência alheia, ao invés de às vezes buscar um profissional, cuidar do básico ali bem feito, que é o treino, o sono, beber água, comer bem. E às vezes é o pessoal do Instagram também, né? Tô treino pago, hoje meu é mais para ter um registro ali, para ter uma publicação, porque às vezes tu vê a gente vê a foto é uma coisa, aí tu vê ao vivo a mesma situação, o cara nem precisaria, não fez uma atividade física naquela proporção da postagem, e a suplementação também, né? Tu vai lá ver, não teve necessidade ou nem tomou tudo aquilo que foi, mas a foto tá como se fosse um baita de um suplemento ali para uma atividade gigante que não aconteceu de fato, né? O wellness mesmo, lifestyle saudável tá muito em alta, então todo mundo quer participar de certa forma, né? E, enfim, aí usa um suplemento, aí tu, que legal, quero experimentar, aí tu usa sem saber, gasta um dinheiro desnecessário, porque o suplemento, eu sempre falo aos pacientes, é a cereja do bolo, não é o bolo em si, então tu tem que cuidar de outros fatores, ter um treino realmente efetivo, cuidar da tua alimentação, descansar, modular estresse,
cuidar da tua imunidade, e aí sim a gente pensa em suplementar. Então, o suplemento entra muito mais para quem está no nível intermediário ou já treina mais tempo do que para quem começou hoje, por exemplo. Porque às vezes eu vejo os pacientes entrando no consultório, nunca treinaram, já compraram creatina, betalanina, cafeína e nem sabem o porquê. Se eu te perguntar agora, como é que tu vê esse tipo de controle? Eu peço exame de sangue a cada tanto tempo, eu peço para ser acompanhado de um médico dependendo do que vai fazer, eu mesmo já oriento conhecendo o meu paciente há mais tempo. Como é que é isso? Porque isso é um perigo, né? E normalmente o excesso, né, de uma vitamina, vamos dizer, né, ela vai sair associada com outro componente, ela nunca vai sair. Uma coisa que o pessoal não se dá conta, né? Então, às vezes é melhor tu, em vez de uma suplementação específica de um produto qualquer, tu mudando um pouquinho a tua alimentação, tu nem precisaria. Sim. Ou, vou aumentar a carga do meu treino para tanto porque eu vou numa competição X. Sim. Ou porque eu vou passar o verão e eu vou aumentar porque lá eu caminho mais, eu corro mais, eu jogo com meus amigos, seja o que for. Como é que a gente orienta isso, ou como é que tu orienta, no caso, né? Para o pessoal saber, ou como é que tu acompanha para ter essa informação mais precisa do que é necessário mesmo ou não. Ou se é por idade também. Tem algumas regrinhas, claro, né? Que a idade vai influenciar vai mais, né? Em questão de suplementos, principalmente vitamínicos, eu acompanho os pacientes minimamente 6 meses de exames laboratoriais. E, claro, se tem alguma deficiência e a gente consegue corrigir com suplementação, né? Que dependendo do valor, só via médico, né? Porque a gente tem uma limitação pela Anvisa. Então, se possível, é a cada 3 meses para monitorar se a suplementação foi adequada. Aí, caso, mesmo com a suplementação, o nível não sobe, né? Aí sim eu encaminho para o médico, porque aí realmente ele vai ter uma liberdade de dosagem maior, principalmente de alguns ativos, ferro, vitamina B12, que a gente, como Nutri, tem essa limitação. E, claro, suplementos ergogênicos que a gente fala, como cafeína, creatina, betalanina, normalmente eu combino com os pacientes, indico o uso em algumas situações específicas, assim. Então, não é para todo paciente, na primeira consulta, que ele vai sair com a prescrição de 15 suplementos. Porque hoje em dia a gente vê muito disso, né? Suplementar 1 milhão de coisas e nem tudo é necessário. E se for necessário, não precisa ser tudo naquele mesmo momento. Então, normalmente, creatina é um suplemento que está em alta, acho que todo mundo já usou, pensou em usar, vai usar algum dia. Então, é um suplemento que eu indico, é bem frequente, porém, depois daquele básico bem feito, está bem alinhado. Então, o treino está realmente correto, a pessoa está respondendo à alimentação e treino, está tendo resultados tanto de performance, mas também de composição corporal. Daí entra a creatina. Porque, às vezes, pacientes já começando com a creatina, sem nem cuidar da alimentação, elas nem vão colher o benefício, né? Então, normalmente eu ajusto conforme cada caso, assim. Mas suplementos mais de nível ergogênico, quando o nível de treinamento da alimentação já estão bem alinhados. E suplementos vitamínicos aí conforme a necessidade individual. Mas claro que o acompanhamento multidisciplinar é muito importante, né? Com educador físico, médico, fisioterapeuta, ninguém anda sozinho. Então, eu acho super importante o paciente ter esse acompanhamento multi e a gente como profissional também ter outros colegas para se ajudar, né? Porque a gente acaba não sabendo de tudo. Então, é muito importante ter algo multi mesmo. E quando chega lá... vou dar os exemplos ali da escola, né? Já tô tomando a creatina, já tô tomando magnésio. Então, onde é que tu foi? Não fui em lugar nenhum. Fui ali na lojinha e comprei. Como é que tu lida com... O que tu orienta por esse cara que já vem, vamos dizer, com um kit, né? Ou com uma lista que não é tua, mas foi indicado para algum lugar. Vai lá na Victoria, que funciona. Vai lá que ela vai te ajudar, vai fazer isso. E aí, como é que tu desconstrói essa mentalidade desse cara? É bem comum acontecer, assim, no consultório. Já recebi vários pacientes que já chegaram sem nunca ter ido em consulta com Nutri, já com uma suplementação enorme, assim. Então, normalmente eu oriento, explico muito bem, primeiro, tu pode suspender essa suplementação agora, vamos ajustar a primeira alimentação, fazer teus exames, e aí sim a gente reavalia. Conforme for necessário, a gente pode usar sem a creatina. Não que ela vai fazer mal, mas eu não vejo muito sentido o paciente investir um valor maior num suplemento, sendo que ele não vai colher os benefícios, né? Então, eu sempre tento explicar dessa forma um pouco mais didática e não impedindo ele de usar, mas no sentido de dizendo, espera um pouquinho, mesmo. Assim. Espera um pouquinho, vamos ajustar a primeira alimentação, vamos ajustar a tua composição corporal, vamos ajustar a quantidade de treino, porque às vezes, para uma pessoa que treina 2 vezes na semana, não tem por que usar creatina. Então, agora, eu treino bastante, faço várias modalidades, já tenho um percentual de gordura. Mas não chega lá o cara suplementando por uma coisa que não precisa, por exemplo? Chega. Eu tô fazendo um esporte de... E é o que eu brinco sempre quando tu vê o pessoal, tu vai em qualquer parque, tu sempre vai ver isso, né? Pessoas que estão correndo fora da sua faixa,
com o objetivo de emagrecer ou condicionar, e tu olha, às vezes, ou ela não está condicionada ou ela não está emagrecendo. Sim. Daí, como é que tu vê assim, mas o objetivo não fecha, porque tu vai num parque, vê gente conhecida, tu pergunta, e aí, Vitória, o que tá fazendo? Eu quero fazer uma maratona. Daí tu olha, não bate a informação, né? Sim. Aí tu conversa, mas tá tomando não sei o quê, tá fazendo não sei o quê, tá indo não sei aonde, comprou um tênis novo, aí de novo, o basicão às vezes não é feito e não entende, né? Daí, por isso que eu falo do desconstruir, a mesma coisa, né? Com certeza. Aí se tu não mudar lá a alimentação, tira esse suplemento, troca, faz isso, não vai conseguir fazer essa virada, porque tu vai continuar errando do mesmo jeito. Eu acho pessoa que se lesiona muito, sempre se preparando para a mesma prova, é outra característica, né? Não consegue fazer um triatlo, não consegue fazer uma meia maratona, uma maratona, que é bem comum a gente ouvir, tu deve ouvir o mesmo relato, né? Daí tu chega ali, mas o caminho, e aí, como é que essa pessoa recebe essa informação? Normalmente, esses casos, os pacientes normalmente não comem o necessário, tem medo de comer, não comem carboidrato suficiente, não descansam o suficiente. Exatamente, vem bem naquele outro assunto, assim. Então, a gente vê que os pacientes têm ali uma dificuldade de entender essa mudança, mas nós, como profissionais, a gente tem, né, o dever de explicar e orientar. Porque acho que a corrida é um bom exemplo disso, né? Que a gente vê todo mundo investindo em relógio, tênis, roupa de corrida e às vezes não investe numa planilha, alguém para fazer a planilha, numa nutricionista para copia do colega, e aí se lesiona, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter e tentar sempre orientar o paciente e através das redes sociais. Eu acho importante os profissionais se posicionarem no mundo online também, porque como a gente conversou antes, as pessoas vão estar publicando sem nem ter conhecimento. Então, acho que a gente, como profissional da saúde, também tem que estar mostrando conhecimento de uma forma científica mesmo, né? Trazendo a ciência por trás e assim a gente quebrar os mitos, né? Quebrar os mitos, isso mesmo. Também acho. E a gente está cheio, né? Então, acho que a gente conseguiu tirar alguns aí. Não sei se tu tem mais algum que aparece bastante no consultório que tu queria comentar. Não tem pessoas com algum tipo de doença, alguma que chega e que precisa de alguma coisa específica, que é bem comum, por exemplo, diabético, sim. Pressão alta, cardiopata, tem um protocolo, né? Tu claro. tá lá, é tudo com protocolo, né? Sim. E aí tu falou que deve trabalhar no hospital. E às vezes a gente perde isso, que de novo vai ser, faz o básico bem feito. Só que o profissional que erra nisso erra bastante. Mas eu tô dizendo, tem, né, o paciente, o aluno que chega numa condição que tem que ter um cuidado muito maior para fazer o objetivo dele, né? Sim. Tanto no consultório, vem muitos pacientes que têm diabetes, obesidade, hipertensão, que querendo ou não, relacionada com hábitos alimentares e o estilo de vida. Ácido úrico. Exatamente. Então, chega esses casos, claro que a abordagem se torna um pouco diferente, né, da esportiva, porque na esportiva a gente procura muito parte de performance, já nesses casos é mais saúde, né, então muda um pouco o foco de micro e macronutrientes, né, composição dietética diferente, as prescrições até de suplementos também são um pouco diferentes, assim, e claro, eu acho que a maior dificuldade desses pacientes é a questão das medicações para emagrecimento, né, que também são pacientes que já chegam prontos para entrar numa medicação e muitas vezes não tem a recomendação dos análogos, né, do GLP-1. Claro que eles são muito recomendados para pacientes específicos, quando tem necessidade, são benéficos, mas eu vejo que também os pacientes entram nessa onda, da mesma forma que os suplementos, como mito, dessas medicações para emagrecimento, assim, querendo uma forma mais rápida para pacientes que às vezes têm que perder 3, 4 quilos, né? Então, a gente vê várias questões, assim, a bariátrica, tu entra nisso também, tu entra acha? também. Às vezes tem pessoas que aumentam de peso para fazer a bariátrica em vez de fazer um regime ou atividade física, né? Então, eu acho que aí também a gente esquece um pouco da base, de novo, assim, de exercício físico, um sono de qualidade, modular estresse. Vai cair lá no basicão bem feito, Basicão bem feito. O básico bem feito, ele sempre precisa... O básico precisa ser dito, né? Eu acho que é algo bem importante, que às vezes, por ser básico, a gente imagina que todo mundo saiba, mas a gente está na área da saúde, a gente está no dia a dia, para nós é básico, mas para a população geral, nem sempre. E tu que está te atualizando no estudo, o que tem de estudos aí da medicação mágica e tudo? Tem bastante avanço? Estão inventando moda? Estão vendendo? Porque tinha gente assaltando farmácia para comprar as coisas. Para vender depois. Sim. As medicações, para quem realmente tem a necessidade e tem a recomendação médica, pacientes que se encaixam nesse perfil, os resultados são excelentes. Então, é super recomendado. Tenho obesidade, tenho uma doença, estou com risco cardiovascular gravíssimo.
é super válido tu entrar com a medicação, mas é sempre muito importante o trabalho multidisciplinar, né? Então, o paciente está fazendo uma atividade física dentro ali das limitações possíveis, está cuidando da dieta, porque essas medicações fazem perder muita massa magra. Se tu não tem um controle dietético, tu vai perder muita gordura, mas também muito músculo. Mas eu tô te perguntando na situação assim, não é um caso de aplicação da medicação e acaba tomando a medicação. Tem algum efeito colateral que já comprovaram? Tem algum... Efeitos colaterais do uso, assim, reganho de peso é o principal. O rebote. O efeito rebote, né? O paciente toma, perde 6 quilos, ganha 10 assim que para. Porque normalmente o que acontece é tomar medicação e não mudar os hábitos. Sim. Então, esse efeito reganho... aquele efeito eu estava falando contigo, às vezes tu muda fisicamente, mas a tua cabeça não muda, exato. né? Então, esse acompanhamento também psicológico é importante para esses pacientes. E também os efeitos colaterais da medicação, né? Que aí varia conforme ao que o paciente está usando. Mas pode ter enjoo, vômito, diarreia. Então, o paciente fica bem disposto no uso da medicação. Uns mais, uns menos. Tem pessoas que têm a sorte de não ter os colaterais, mas a parte do reganho de peso é quase 100% dos pacientes que não fazem uma mudança, né, de estilo de vida. Sim. Vamos dar mais uma dica aí, Victoria. É sobre recuperação. O que é bom depois de uma competição ou de um treino muito intenso, ou daquelas pessoas que às vezes não têm alternativas são 2 ou 3 provas, ou é um dia inteiro vai jogar, porque tem, né, até para crianças, jogos escolares, que às vezes passa o dia inteiro. O que é... ou leva, ou prepara, ou não tem alternativa, mas tem que comer, né? Sim. Não vai ser tão saudável, né? Porque a gente sabe que, às vezes, tu tá num local que não tem estrutura. Viagem, né? Ou tu tá numa lancheria comum, né? Tu não tem muita alternativa. O que é o menos ruim para escolher numa situação dessa? Ou se eu posso levar, o que seria bom, né? Durante uma sequência de atividade física mais intensa, numa competição. Sim. E num pós-competição, como é que é uma recuperação boa na parte nutricional aí? O dia de competição sempre é um grande desafio, né, para os atletas, principalmente quando envolve viagem, muda um pouco a rotina, as provas, dependendo do dia, são muito próximas uma das outras, então a regra depende desse distanciamento. Se for, por exemplo, meia hora, 40 minutos entre uma prova e outra, o legal são as bebidas carboidratadas, às vezes gel, às vezes uma fruta. É o principal, porque não vai dar tanto trabalho para ser digerido, para evitar aquele sintoma de enjoo, até vômito pós-prova. Então, se é algo muito próximo, uma prova entre uma e da outra, o ideal é focar só em carboidrato. Agora, fiz uma prova de manhã, vou só fazer outra à tarde. Aí dá para sim fazer uma refeição completa ali de almoço, por exemplo, mas claro, evitando ao máximo fibra e muita fonte de gordura. Então, aquele básico ali, o macarrão com molho vermelho acaba sendo bem legal. E às vezes se for escolher uma proteína mais magra, um frango, um peixe, evitar coisas que demandam muita digestão. Às vezes um feijão pode cair mal, dependendo do paciente. Muita salada. Isso vale também para refeição um dia antes da prova, né? Isso também vale. Mais ou menos é a mesma. Exatamente, vale o mesmo ali para aquelas refeições que a gente fala carb up, assim, aumentar o nível de carboidrato ali 48 horas a 24 horas antes do evento competitivo, né? Então, nesses 2 dias, cuidar, aumentar bastante carbo, hidratar bem e evitar muita fibra, principalmente na noite anterior e nas refeições ali entre as provas. Aí agora, pensando na recuperação pós-prova. Terminei o evento, as provas, agora é descansar. Então, ter uma alimentação bem nutritiva e ter muita hidratação. Muita hidratação, então... Principalmente agora que começa a esquentar, às vezes repor com eletrólitos, porque a gente sua muito e às vezes não presta muita atenção, principalmente esportes aquáticos, né? Porque tu não sente tanto calor, porque tu tá sempre tentando sair da piscina. Isso vale pro cara que tá brincando. Vai surfar, fica de olho e não é só tomar o chimarrão, né? Tomar o chimarrão e levar uma aguinha. Chimarrão vai até desidratar. Não, mas é isso. Tô hidratado, tomei o chimarrão, né? É isso aí. Não, tem que estar tomando água. E pós-prova é ter uma alimentação bem balanceada, focando em carbo também, mas também em proteína. Então, dá para ser uma refeição mais completa, dá para ter mais legumes, dá para ter verduras, uma refeição, tipo um prato de almoço, assim. Ou, não tem como almoçar, tô na rua. Um shake de whey, uma batida de fruta. Então, um sanduíche natural com frango, atum, também se torna uma opção legal de pós. Ou até mesmo intra, se tu tiver um espaço legal entre as provas. Se tiver tempo, né? Agora, se tu tá uma prova com 30 minutos, 20 minutos uma da outra, entra bem as bebidas carboidratadas, géis,
mariolinha. E se nada senta, tenta tomar alguma coisa líquida que te dê um pouco de energia. Isso aí. Mas claro, treinar... Hoje tem muita opção, né? Hoje em dia tem muita coisa. Os suplementos, né? A indústria criou muitas alternativas e isso é muito bom, né? Algo muito positivo, principalmente pensando nesses eventos. Teste no treino, não deixa Testar no treino. Um treino forte, tu testa pra ver o que vai funcionar lá na prova. Porque o erro principal nos dias de competição é tu fazer uma alimentação e testar suplemento que tu nunca usou. Então, eu nunca usei gel, sempre treinei comendo fruta e do nada. Por mais que o teu colega diga que é bom, não testa. Não testa, porque pode ser que pra ele deu bom, mas a gente não é o momento de arriscar, né? Então, na competição, se tu não treinou com nenhum suplemento, espera terminar o evento e aí sim tu tenta periodizar no próximo ciclo, que também é importante. Porque tem suplementos que entram mais num período pré-competitivo, período competitivo, e não precisam ficar o ano todo. Então, também tem essa questão de periodizar. Específica, tu vai testar a mesma coisa que tu vai fazer na prova. Exatamente. Né? Então, quero perder peso, tu não vai fazer isso no período específico, tu vai fazer no preparatório geral. Então, também, às vezes, são demandas que os pacientes trazem. Um mês para a prova, quero perder percentual de gordura. Não é o momento, vamos esperar passar o evento. Deixa eu dar um recado agora, viu? Não é só o treinador que fala disso, a Nutri também fala, né? Que aí período específico é uma coisa, período de base é outra. É, isso aí. É competitivo, né? A gente tem que ir se afinando, porque senão a gente passa por mentiroso, né? Daqui a pouco a gente que tá errado, a gente que não estudou. Não, mas os pacientes às vezes querem mudanças de... tem competições agora fim de ano, mas também querem emagrecer pro verão. Então, a gente tem que conversar e escolher as batalhas, assim. Se tu quer realmente desempenhar bem nessa prova, a composição corporal a gente deixa pro próximo ciclo ali, no período de base, não no período específico, período pré-competitivo, que realmente tu vai cair a performance. E o pessoal que chegar no consultório agora, tu vai falar a mesma coisa que a gente fala lá. A gente não é mágica, a gente é profissional da saúde. Agora, pro Natal, pro Ano Novo, não tem mágica mais, né? Tem que ser com E é um período que a gente tem que cuidar, né? Porque a chance de excesso é muito grande, né? Sim. Acho que o principal, na nutrição é o equilíbrio, né? Não necessariamente tirar todos os alimentos ou incluir tudo, mas saber equilibrar de uma forma estratégica, pensando em eventos competitivos, mas também pensando em público que quer ser só saudável também, né? O equilíbrio é muito importante. Porque tudo que é demais faz mal, né? Exercício demais faz mal, beber de água faz mal, então... Achar o seu ponto de equilíbrio e ter esse cuidado é muito importante, né? E saber trabalhar nos momentos certos. Nós vamos deixar a tua divulgação aqui nos comentários ali, né? No primeiro comentário. Mas já avisa onde é que o pessoal te acha, tanto nas redes sociais, onde tu tá atendendo, como é que consegue contato contigo. Já vende o teu peixe aí. Então tá. Eu vou falar meu @do Instagram, que é @nutri.victoriacarvalho. Lá eu posto vários assuntos sobre nutrição esportiva, falo sobre nutrição saudável, mostro um pouquinho da minha rotina de exercícios ali, e princípio de atleta. Então, eu falo muito sobre esses assuntos nas redes sociais, que eu acho muito importante a gente divulgando e se posicionando como profissional da saúde. Eu atendo presencial em Porto Alegre e também atendo online por todo mundo. Então, para quem quiser se consultar, perguntar, eu fico super disponível. No meu Instagram tem um linkzinho que vai direto pro meu WhatsApp. Então, para quem tiver dúvidas e quiser perguntar algo que a gente conversou aqui um pouco mais específico, perguntar de como funcionam as consultas, eu fico super à disposição para conversar com vocês. Que bom. E lembrar, o pessoal curte, compartilha aqui. Isso a gente aí. está na segunda temporada já. A gente teve na primeira também essa temática da nutrição, que é muito legal. E uma das coisas que chamou, né, muito parecido. Mas é isso, como algumas mudanças pequenas dá muita diferença, né? Essa da hidratação e às vezes tu criar um sistema com os teus pacientes ou com um grupo de atletas ali, né? E fazer a mudança do hábito, eles vão trocando também figura e desmistificando, né? Mudando esse entendimento, às vezes errado, né, de algumas coisas, mas de tanto tu repetir, como tu não sabe de outro jeito, né, tu acha que aquilo ali tá certo. Vai ouvindo, se espelhando, e às vezes, não por mal, mas tu vê um colega que se deu bem fazendo isso, quer fazer da mesma forma. Então, eu acho que, como profissionais, a gente está sempre orientando, tentando que a informação realmente científica e de qualidade chegue ao máximo de pessoas possíveis, né, que eu acho que é o grande dever dos profissionais da área da saúde, né, disseminar a informação. E com as redes sociais, a gente tem um alcance muito maior do que anteriormente, né? Que era mais na boca a boca. Então, acho que ocupar esses espaços são importantes. E, claro, individualizar. Porque a gente fala de muitas prescrições, muitos suplementos, mas analisar o indivíduo com as suas particularidades e necessidades individuais, né? Porque cada paciente vai ter
suas particularidades mesmo. Então, nem é tudo que é bom para todo mundo, né? Que nem a nossa mãe, não é todo mundo, vale muito. É verdade. Essas orientações, assim, e o objetivo do podcast é esse, né? Que a gente dê pequenas dicas ou traga informação de qualidade para as pessoas se movimentarem mais e ter mais saúde no seu dia a dia, né? Na sua rotina. E toda mudança e pequeno passo conta, porque a gente vai construindo de tijolinho em tijolinho. Começa ali no básico e depois, nossa, deslancha. Vitória, nós vamos encaminhar o encerramento aqui. Tu quiser dar uma orientação, uma dica, mais de uma, para a pessoa que não está fazendo atividade física, também não está se alimentando legal, se deu conta hoje aí que eu tenho que fazer alguma coisa, ou mais de uma coisa, mas é um período complicado, né? Porque a gente está encerrando o ano, dá aquela sensação de... ano que vem eu vou empurro para lá, ou que não vou acabar esse ano assim, preciso mudar alguma coisa, ou mais de uma coisa. O que tu poderia, para encerrar aí, o que tu acha melhor, assim, da onde vamos dar o primeiro passo? O que eu faço? Eu acho que o principal é ficar longe daquele pensamento 880. Eu faço tudo, eu faço nada, porque normalmente quando a gente vai para os extremos, a coisa dá errado. Então, acho que nesse primeiro ponto, entender o que tu quer mudar. Bom, quero mudar meu estilo de vida, quero me alimentar melhor. Então, realmente começar pelo básico. Beber mais água, ter uma qualidade de sono melhor, reduzir o consumo de industrializados. Então, tu não precisa excluir. Mas, ao invés de comer um pacotinho de bolacha, eu vou incluir uma fruta. Então, essas pequenas coisas já ajudam muito. Não faço nada de atividade física. Não vou começar fazendo 30 modalidades. Nem tem porquê. Vou dar uma caminhada, vou numa praça andar de bicicleta, alugar uma bike, vou numa aula experimental, ver o que realmente faz sentido pra mim. Então, tentar ficar no meio termo, não tentar resolver tudo amanhã, porque a gente não vai resolver um comportamento, às vezes, de anos numa tarde. Às vezes de uma família inteira, né? Às vezes é só tu que tá pensando naquilo, né? Porque também... O nosso ciclo social nos influencia muito, né? Então, às vezes, quando todo mundo da família não se preocupa e só tu, é mais difícil de tu conseguir mudar de uma forma mais rápida, né? Pensando nesse ponto. E também cuidar um pouquinho para não ficar naquele extremo de 2026 eu resolvo, porque a gente sempre faz esse desejo, a maioria das pessoas, 2026, ano que vem eu resolvo minha vida, vou ser saudável, vou mudar de vida. E às vezes a gente deixa muito para depois e é melhor a gente fazer pequenas coisas do que deixar um grande plano para mais adiante, né? Que vai postergar. Então, continuamos no básico, aquele que funciona. Então, e que pequenas mudanças vão fazer o hábito um pouquinho todo dia. Então, às vezes, não treino nenhum dia, quero treinar 5, não vai dar certo, mas vou treinar 2. Isso já é uma grande evolução. Então, dar o primeiro passo é o principal. Começar uma atividade física e tentar se hidratar mais. Ou fazer uma atividade física. E querendo ou não, quando a gente cria um hábito novo, principalmente mais saudável, ele vai puxando outros. Comecei a me exercitar, vou começar a beber mais água, bebendo mais água, tu vai começar a cuidar da alimentação, e assim vai indo. Um bom hábito puxa sempre outro. Então, é algo que é bem positivo também de começar a fazer. Então tá, muito obrigado. É um projeto que eu achei que era do ano passado, que é muito mais, que a gente estreite agora essa parceria que a gente vai lançar assim que o episódio estiver na internet. E aí que a gente vai bater outros papos aí, né? Evoluindo aí também. A gente deu o primeiro passo, isso né? Isso aí, o pessoal deu o primeiro passo em casa também. Faça como a gente, dá o primeiro passo que normalmente deslancha depois. O primeiro é sempre mais difícil. Isso aí. Então tá, vai estar ali nos comentários os arrobas da Vitória, né? A parte de mídia, de consulta, e a gente vai divulgar essa parceria lá na rede social também da Geração Água, tá? Muito obrigado. Fica por aqui a segunda temporada do podcast Movimento de Saúde. Grande abraço a todos. Valeu, obrigado, Vitória. Valeu. Obrigada, eu agradeço o convite. Valeu.